Olha, gente, o que está acontecendo no São Paulo não dá para entender. Mais uma vez a gente está correndo atrás do prejuízo, tentando regularizar jogador no apagar das luzes da janela de transferências. É sempre assim. A diretoria dorme, o tempo passa, e quando vê tá todo mundo desesperado. Agora é com o Maílton, lateral direito que veio da Chapecoense, um jogador que pode até ser útil, mas que já chega envolvido em novela. Não dá, né? A situação é simples de explicar, mas revoltante. O São Paulo quer contar com o Maílton ainda nessa temporada, mas a janela de transferências está fechando, e o nome do cara ainda não foi registrado no sistema da FIFA. E por quê? Porque faltou organização, faltou planejamento. Todo mundo sabia quando a janela ia fechar. Isso não é surpresa para ninguém. E mesmo assim deixaram para a última hora. De novo. Sempre a mesma coisa. O jogador já se despediu da Chapecoense, já fez até aquele textinho de agradecimento em rede social, já tá com mala pronta, e a gente ainda tá tentando entender se ele vai poder jogar ou não. Isso é São Paulo, isso. Um clube gigante, tricampeão mundial, nessa situação vergonhosa. Parece piada, mas é a realidade. A impressão que dá é que ninguém aprende com os erros. A gente viu isso acontecer em outras janelas, outros nomes, outras promessas, e sempre tem esse enrosco. O torcedor não aguenta mais ver reforço virar novela. A gente quer jogador chegando, treinando, estreando. Não essa agonia de vai ser inscrito ou não vai. E o pior de tudo é que o São Paulo ainda está pendurado com a FIFA por causa de outras pendências. Dívidas, atrasos, processos. Aí qualquer transferência vira um campo minado. Tudo é mais difícil, tudo é mais arrastado. A gente fica nessa corda bamba, como se fosse um clube pequeno tentando se virar com o que tem. É revoltante, é vergonhoso. Maílton, coitado, entra no meio desse furacão sem ter culpa de nada. O cara só quer jogar bola, mostrar serviço, vestir a camisa do São Paulo. Mas já está sendo sugado pela burocracia e pelo caos que virou o departamento de futebol. Ele que se prepare, porque aqui a bagunça é rotina. E o torcedor, mais uma vez, sofre calado. É complicado defender um clube que não se ajuda, que não se organiza, que não se antecipa. Porque olha, o mercado estava aberto há semanas. Deu tempo para todo mundo se mexer. Menos pra gente. Parece que esperaram tocar o alarme da escola para lembrar que tinha prova. Aí agora é correria, desespero e risco de ficar sem o jogador. E nem é como se o Maílton fosse o Cafu ou o Dani Alves na fase boa. É um lateral promissor, sim, com velocidade, disposição, bom apoio. Mas não é uma estrela. E mesmo assim, com todo esse perfil mais discreto, já tá virando manchete. Porque o São Paulo consegue transformar o simples em drama. O fácil vira difícil. O básico vira missão impossível. O torcedor tá cansado, gente. A torcida tricolor é apaixonada, é presente, é fiel. Mas não aguenta mais ser feita de boba. A cada temporada a gente vê os mesmos erros se repetirem. E o que muda? Nada. Prometem reestruturação, prometem profissionalismo, mas na prática é sempre o amadorismo dando as caras. Imagina o vestiário como deve estar. Jogadores olhando para os lados, vendo quem chega, quem não chega, quem pode jogar, quem tá fora por causa de inscrição. Isso atrapalha tudo. Tira o foco. E para um clube que precisa pontuar, que está numa fase de recuperação, não pode se dar ao luxo de ter esse tipo de distração. Aí a gente pensa, será que vale a pena mesmo trazer o Maílton agora? Do jeito que tá, será que não era melhor esperar a próxima janela e fazer tudo certo? Mas não. Preferem correr, empurrar com a barriga e torcer para a FIFA aceitar a papelada de última hora. É isso que virou a nossa realidade. Improviso. Gambiarra. E tem outro detalhe que ninguém fala. Toda essa situação desgasta o jogador. O cara já chega pressionado, cercado de dúvidas, envolvido em confusão. A torcida não tem tempo nem de criar expectativa. Já começa com o pé atrás. Já olha torto. Isso não é justo nem com ele nem com o clube. O São Paulo precisa parar de brincar de futebol profissional. Precisa entender que cada contratação é uma operação séria, que exige atenção, planejamento e responsabilidade. Não é só ir lá, pegar assinatura, bater foto com a camisa e postar no Instagram. Tem que fazer certo, do início ao fim. E olha que essa diretoria prometeu mundos e fundos. Prometeu organização, prometeu nova filosofia. Mas no dia a dia, o que a gente vê? A mesma bagunça de sempre. A mesma lentidão. O mesmo descompasso.
E quem paga o pato? O torcedor, claro. Sempre o torcedor. Agora é esperar para ver se o nome do Mailton vai aparecer no bid. Vai depender da agilidade de um clube que já mostrou que não sabe trabalhar sob pressão. E a FIFA também não é boazinha, não. Perdeu o prazo, esquece. É ficar até a próxima janela olhando o jogador treinar sem poder jogar. É inacreditável que em pleno 2025 a gente ainda esteja falando de erro de inscrição, de registro que não entrou, de pressa de última hora. Isso era coisa de anos atrás, quando o clube estava perdido. Agora, com nova gestão, era para ser diferente. Mas continua tudo igual. A imagem do São Paulo no mercado também sai arranhada. Porque os empresários veem isso, os jogadores observam. Quem vai querer vir para um clube que atrasa papelada, que deixa jogador parado, que não cumpre prazo? Fica difícil negociar assim. E se acontecer o pior, e o Mailton não puder jogar, quem assume a responsabilidade? Vai ter alguém da diretoria para dar a cara? Vai ter coletiva explicando o erro? Ou vai cair no esquecimento como tantos outros casos? O torcedor precisa de resposta, de respeito. A gente tem que parar de normalizar o absurdo. De achar que tudo bem correr contra o tempo para registrar jogador. Não tá tudo bem. Isso é sintoma de incompetência. E precisa ser cobrado. Não dá para tratar isso como detalhe. É grave. É estrutural. A chegada do Mailton era para ser reforço, para somar. Mas tá virando peso, dor de cabeça. E nem começou a jogar ainda. Se isso não é reflexo de má gestão, eu não sei mais o que é, tá escancarado. Tá na cara. A cada janela de transferência a gente fica com essa sensação de improviso. De que ninguém sabe o que tá fazendo. E o tempo passa. E as promessas de profissionalização viram pó. E o torcedor continua esperando que o São Paulo volte a ser São Paulo. Enquanto isso, os rivais se organizam, se antecipam, contratam com clareza. E a gente? A gente vive de expectativa frustrada. De novela. De correria. Não dá mais. Chega. O São Paulo precisa olhar no espelho e se perguntar: que clube quer ser? Um gigante respeitado ou um ex-campeão que vive tropeçando na própria desorganização? Porque do jeito que tá, o abismo entre o passado e o presente só aumenta. Mailton pode até dar certo. Pode virar titular, ser útil, contribuir. Mas a maneira como tá chegando já mostra muito do que a gente virou. Um clube que não planeja, que não se antecipa, que vive no susto. Isso tem que acabar. Se der tudo certo, se a FIFA aceitar, ótimo. A gente comemora. Mas não pode esquecer o caminho torto que foi percorrido. Porque é nele que mora o problema. E se não mudar, vai acontecer de novo. Com outro nome. Com outro reforço. Com o mesmo descaso. Por isso, torcida tricolor, vamos ficar atentos. Vamos cobrar. Vamos exigir. O São Paulo é gigante demais para ser tratado assim. E a gente, como torcedor, não pode mais aceitar esse tipo de descuido. Já passou da hora de fazer certo. E se o Mailton puder jogar, que jogue muito. Que honre essa camisa. Que calhe a boca de quem duvida. Mas que também sirva de alerta. Para que o clube aprenda. Porque se nem isso mudar, aí sim a gente pode desistir de vez da esperança. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Não bastasse o momento de reconstrução que estamos enfrentando com Hernan Crespo tentando reorganizar as engrenagens do nosso tricolor, agora temos que lidar com provocações gratuitas vindas de um velho conhecido do futebol nacional. Cássio, agora vestindo a camisa do Cruzeiro, resolveu sair do silêncio para cutucar o São Paulo, despertando a indignação da torcida são paulina que, mesmo calejada, não aceita esse tipo de desrespeito. Suas palavras não apenas reacenderam uma rivalidade, mas também mostraram como alguns jogadores parecem viver do passado ou da soberba, mesmo quando o momento atual pouco sustenta tanta arrogância. É revoltante ver um goleiro com uma trajetória que, embora vitoriosa, já se encontra em curva descendente, tentar se promover às custas do São Paulo. Ainda mais agora, quando estamos tentando construir um novo capítulo, com uma filosofia clara, jovens talentos emergindo e um treinador como Crespo que representa garra, inteligência tática e espírito de luta. Em vez de olhar para o que o Cruzeiro precisa melhorar, Cássio achou mais interessante mirar suas farpas em um clube que está buscando crescer com dignidade e com a força da sua torcida. As declarações do goleiro soaram como deboche para quem sempre respeitou a história do futebol brasileiro. Ele disse que o São Paulo já foi grande e que atualmente não impõe mais medo a ninguém. Ora,
se tem algo que ainda causa respeito em qualquer estádio do país é o escudo do São Paulo Futebol Clube. São 3 Libertadores, 3 Mundiais, uma das camisas mais pesadas do continente e uma torcida que carrega o clube até nos momentos mais sombrios. É muito fácil criticar da arquibancada alheia quando se está protegido pelas próprias frustrações. Hernan Crespo, com sua postura sempre elegante, ainda não respondeu oficialmente às provocações, mas a torcida já está fazendo esse trabalho. As redes sociais explodiram em mensagens de indignação, relembrando as conquistas do tricolor e ironizando a atual condição do Cruzeiro, que vem tentando se reerguer após anos de desmandos administrativos e técnicos. E, se formos olhar friamente, o Cruzeiro de hoje, com todo respeito, ainda engatinha diante de um São Paulo que, mesmo oscilando, continua presente nas grandes disputas. É curioso ver um jogador que, por tanto tempo, fez história em um rival direto do São Paulo, agora tentar incendiar outra rivalidade. Talvez seja uma tentativa desesperada de conquistar de vez o coração da torcida cruzeirense, que ainda o vê como um nome recente no elenco. Mas há formas mais respeitosas de se conquistar um espaço, e atacar um clube como o São Paulo definitivamente não é uma delas. O tiro saiu pela culatra, pois Cássio acabou sendo mais criticado que aplaudido. A torcida são paulina tem memória. E quando nos sentimos provocados, nossa resposta vem com mais amor ao clube, mais presença nos estádios, mais apoio nas redes sociais e mais pressão dentro de campo. O que Cássio fez foi acender um pavio que já estava pronto para queimar. Crespo já deixou claro que não alimenta polêmicas, mas que sabe usar tudo isso como motivação para o grupo. E esse tipo de fala serve de combustível para jogadores que vestem a camisa com orgulho. É inadmissível que um jogador do porte de Cássio, com anos de carreira, opte por esse tipo de declaração. Ainda mais vindo de um goleiro que já sofreu na pele a força do Morumbi lotado, o peso da camisa tricolor e a garra de jogadores que, mesmo em fases complicadas, entregam o sangue em campo. O São Paulo pode até não estar no topo hoje, mas sua grandeza é permanente, inegociável, e não precisa ser atestada por palavras de quem não conhece a essência do que é ser tricolor. A diretoria são paulina, por sua vez, ainda não se pronunciou, mas é de se esperar que internamente essa provocação seja usada como motivação. Nos bastidores, comenta-se que Crespo reuniu os atletas e usou as palavras de Cássio como combustível emocional para os próximos confrontos. Ninguém aceita ser desrespeitado dessa forma, principalmente vindo de alguém que está em outro clube, em outro contexto, e que deveria se preocupar com sua própria equipe. Não é a primeira vez que figuras ligadas a outros clubes tentam diminuir o São Paulo em momentos de transição. Mas nossa história sempre falou mais alto. Em todas as vezes que fomos desacreditados, voltamos mais fortes, mais organizados e mais temidos. Crespo entende isso como poucos. Ele sabe que reconstruções levam tempo, mas também entende o quanto é perigoso provocar um gigante adormecido. E nós, a torcida, estamos prontos para acordar esse gigante com cada grito nas arquibancadas. Essa atitude de Cássio, embora irritante, também revela o quanto São Paulo ainda incomoda. Mesmo quando estamos em momentos de reformulação, somos pauta. Mesmo sem títulos recentes de grande expressão, somos lembrados, provocados, citados. Isso mostra o tamanho do nosso clube. Um clube que incomoda até quando não está no seu auge. Um clube que representa muito mais do que resultados. Representa história, tradição e paixão. Os bastidores do CT da Barra Funda indicam que o clima entre os jogadores é de união. Crespo tem trabalhado muito o aspecto psicológico da equipe, e falas como a de Cássio acabam servindo como munição motivacional. A comissão técnica entende que é um processo em andamento, e que provocações externas fazem parte do jogo. Mas não serão engolidas sem resposta. Em campo, o São Paulo já prepara sua resposta. A torcida do São Paulo, como sempre, mostra sua grandeza mesmo nos momentos difíceis. Responder à altura não significa partir para o embate verbal, mas sim transformar esse incômodo em apoio incondicional, presença nos jogos e confiança no trabalho que vem sendo feito. Sabemos que temos limitações, mas também sabemos que um time que conta com o coração do seu torcedor tem sempre chances de surpreender. Cássio deveria se preocupar mais com o seu desempenho atual do que com o passado glorioso do São Paulo. O goleiro, que já teve seus grandes momentos, agora tenta se afirmar no Cruzeiro, que está longe de viver seus melhores dias. Atacar outro clube, ainda mais um clube com a grandeza do São Paulo, soa mais como uma tentativa de desviar o foco da própria pressão interna do que uma análise realista do cenário do futebol brasileiro. É impossível não lembrar das vezes em que jogadores de outros clubes nos subestimaram e tiveram que engolir suas palavras. O Morumbi já respondeu em campo várias vezes com vitórias inesquecíveis, viradas históricas e campanhas épicas. E é exatamente isso que a torcida quer ver agora, um São Paulo mordido,
com sede de vitória e com vontade de mostrar que respeito não se exige, se conquista com futebol. Hernan Crespo sabe trabalhar com esse tipo de provocação. Na Argentina, viveu inúmeras situações semelhantes e aprendeu a transformar hostilidade em combustível competitivo. No São Paulo, ele já mostrou que não é um treinador de desculpas, e sim de soluções. E essa provocação de Cássio será tratada exatamente como deve ser, como um recado que será respondido dentro de campo. Jogadores como Caleri, Luciano, Pablo Maia e Diego Costa já entenderam o peso de vestir essa camisa. Sabem que, quando São Paulo é atacado, é preciso responder com futebol, raça e entrega. E é exatamente isso que esperamos ver nas próximas partidas. Um time com sangue nos olhos, com orgulho de defender o tricolor e com vontade de colocar cada provocador em seu devido lugar. A fala de Cássio nos serve como lembrete: ainda somos grandes. Ainda incomodamos. Ainda somos o clube que faz outros olharem para cima, mesmo quando temporariamente estamos abaixo. Nossa camisa pesa. Nossa história fala por nós. E nossa torcida nunca abandona. Isso é São Paulo Futebol Clube. Isso é ser tricolor. E ninguém vai apagar isso com palavras vazias. A partir de agora, cada partida será um grito de resposta. Cada gol será uma resposta. Cada vitória, um recado claro. O São Paulo não precisa se rebaixar para responder a provocações. Nós fazemos isso em campo, com bola na rede, com raça e com a força que vem das arquibancadas. Cássio, cuidado com o que você desperta. Gigantes adormecidos costumam acordar famintos. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.